Olá, pessoal. Hoje a gente vai ver aqui como fazer o dimensionamento de um reservatório de distribuição de água para atender uma população aí de 50 mil habitantes. A gente vai ver como é que se faz o cálculo do volume necessário para atender essa demanda e também as tubulações de entrada, de ventilação, etc. Então, aqui a gente tem um exercício do livro Heller e Paula, que é o abastecimento de água para consumo humano. Então, a gente tem aqui os dados, tá? Uma população de 50 mil habitantes, a vazão per capita, o K1 e o K2, que são os coeficientes do dia do maior consumo e da hora do maior consumo. Primeira coisa que a gente tem que fazer para poder fazer todos os cálculos subsequentes, né, calcular as vazões. Primeiramente a vazão média, porque a partir dela a gente vai calcular a vazão do dia de maior consumo, que vai ser a média vezes o K1, que no caso é 1,2, e o K, o Q, a vazão da hora de maior consumo, que vai ser o K1 e o K2. Vamos arrumar aqui. Aqui é o K1 vezes o K2, vezes a vazão média, que vai dar aqui, vamos ver se a gente colocou, sim, está certinho. A gente vai ter a vazão de 209 litros por segundo, seria a vazão da hora do maior consumo. De acordo com o que a gente viu em aula, pessoal, e não só, também na bibliografia, né, que é necessária para que a gente faça esses cálculos aí, a gente tem a indicação que o volume de reservação ele tem que ser um terço da vazão do dia de maior consumo. Depois a gente faz todos os cálculos aí, as multiplicações, para transformar a vazão em volume, né? Multiplicando aqui por 86.400, que é a quantidade de segundos que tem um dia, a gente vai ter um volume de reservação aqui em torno de 4 milhões de litros, que vai dar 403 metros cúbicos, seria considerando, tá? Outras considerações podem ser feitas também, mas aqui o que foi assumido é que a vazão o volume de reservação vai ser um terço da vazão do dia de maior consumo. Adotando aí, né, outras indicações bibliográficas e seguindo aqui o Water Supply, que indica que a lâmina d'água seja de 3,85 metros, a lâmina d'água útil dentro do reservatório, a gente chega, então a gente já tinha aqui o volume, e adotando também a forma retangular, já que a gente vai ter um reservatório apoiado, e a gente consegue fazer melhor divisão, né? A gente pode dividir esse reservatório no meio e a gente tem maior facilidade operacional, como a gente já tinha falado em sala de aula. A gente vai chegar aqui na área, né? Na área necessária para esse reservatório, já que a gente tem o volume e a altura da lâmina d'água. Ainda, então chegamos aqui nessa área necessária para esse reservatório, a gente vai adotar mais alguns valores, tá? Lembrando que para a gente ter o critério econômico, as dimensões x e y, elas deveriam ser proporcionais a 3/4, e a gente tem uma divisão interna em dois compartimentos iguais. Dessa forma, a gente vai dizer que x vezes y vai dividir o reservatório em dois volumes iguais, e a gente vai ter que x dividido por y, que seriam as duas dimensões do reservatório, seria proporcional a 3/4, tá? A partir disso, a gente vai ter um sistema, né? X vezes y igual a 519,85 e x dividido por y igual a 3/4. Resolvendo esse sisteminha aqui, a gente chega nas dimensões do reservatório. Vejam que até aqui a gente já tem qual é o volume de reservação necessário, e agora a gente vai ver as tubulações, né? As tubulações de entrada, as ventilações e etc. Lembrando, né, pessoal, que a tubulação de entrada do reservatório, ela tem um critério que deve ser a velocidade de entrada da água no reservatório, ela deve ser menor ou igual a 2 vezes a velocidade da água na adutora. Por conta disso, você vai então fazer o cálculo de qual vai ser o diâmetro da adutora
para poder fazer então, calcular então pela continuidade a velocidade da água na adutora. Lembrando, né, pessoal, a gente viu aí que o cálculo, do diâmetro econômico da adutora se consegue pela fórmula de Bresser, e lembrando também que esse K aí da fórmula de Bresser, ele pode variar um pouco, 1,2, etc, tá. Aqui o K adotado foi 1, esse K, lembrando, ele pode variar, e ele vai ser, a equação é K vezes a raiz quadrada da vazão do dia de maior consumo. Então a gente chega aqui num diâmetro, de 0,37 e adotamos aqui então o diâmetro, comercial de 0,4. Para calcular então qual vai ser a velocidade dentro da adutora, a gente vai pela continuidade, a gente já tem o diâmetro, já tem a vazão, a gente chega então na velocidade, da água na adutora. A partir disso se calcula a tubulação de entrada no reservatório, tá. Então, o critério adotado, como já falei anteriormente, que a velocidade de entrada é menor ou igual a 2 vezes a velocidade da adutora, já que nós encontramos aqui a velocidade de 1,1, a velocidade, da adutora vai ser 2,2, que é o dobro desse daqui, e a gente então vai saber qual vai ser o diâmetro de entrada no reservatório. De novo, pela continuidade, a gente já tem a velocidade, a gente quer saber o D. Vamos aqui para um diâmetro comercial de 0,3 metros, tá? E agora vamos calcular a velocidade de saída do reservatório, tá? A tubulação de saída. Também a gente vai utilizar como critério, a tubulação de saída é calculada para a hora de maior consumo, né? Já que é um reservatório que a gente falou aqui inicialmente. Ops, vamos dar uma olhada lá. Reservatório de montante, né? Essas vazões a gente pode olhar naquelas figurinhas que a gente tem no nosso material, né? E na bibliografia também. A gente tem aqui que a tubulação de saída, então, é, ela ela vai ter esse critério, né, da velocidade de saída, tem que ser menor ou igual a 1,5 a velocidade da rede. Aqui a gente adota, né, um diâmetro de rede de 500 milímetros, e daí se a partir desse diâmetro de rede a gente sabe que a vazão da hora do maior consumo é 209, a gente chega aí numa velocidade de rede, utilizando a continuidade de novo, de 1,6 metros por segundo. Dessa forma, né, como a gente tem como critério que a velocidade de saída tem que ser menor ou igual a 1,5 a velocidade da rede, a gente tem que a velocidade na tubulação de saída tem que ser inferior a 1,59 metros por segundo. E mesmo que a gente considere que o reservatório ele seja dividido ali em 2, as tubulações de entrada e saída foram dimensionadas supondo apenas uma das câmeras funcionando, né? Porque a gente tem a outra que pode estar em manutenção. Utilizando aquela equaçãozinha lá que a gente tem também, pessoal, no nosso material, a gente tem que calcular o tempo de esvaziamento, né, desse reservatório. Então, a gente vai ter aqui, essa equação, que está lá no nosso material e também nos livros, que coloca que o tempo vai ser 2 vezes a área, vezes a raiz quadrada, da altura da água dentro do reservatório, dividido pelo coeficiente de descarga vezes a área, que multiplica a raiz quadrada 2 vezes a gravidade. A partir disso, e considerando, pessoal, um coeficiente de descarga de 0,51, e para diferentes diâmetros, a gente vai ter diferentes diâmetros de saída, a gente tem esses valores aqui de tempo de esvaziamento. Lembrando, né, que a recomendação é que o tempo de esvaziamento ele seja inferior a 6 horas. Dessa forma, o diâmetro que deve ser escolhido que atende a essa recomendação é esse diâmetro aqui de 250 milímetros. Então, chegamos aqui já na tubulação de entrada, na tubulação de saída. Agora a gente tem que ver o extravasor, né? É necessário que haja um extravasor
no no reservatório, que funciona como um ladrão, utilizando também, como a gente já tinha dito, algumas tabelas e algumas equações aí de cálculo de vertedores, circulares e tubulares e de parede delgada, eh, e alguns coeficientes, a gente vai chegar nesses diâmetros aqui, né, lembrando que o extravasor, ele é dimensionado para vazão do dia de maior consumo, que a gente já calculou, e dessa forma a gente chega aqui, nos diâmetros e nas alturas, né, de lâmina líquida que são necessárias. Vejam que aqui a gente tem, várias alternativas, porém algumas não são muito interessantes. Mesmo aquelas que dão um H, menor, a gente tem, por exemplo, no vertedor tubular, a gente necessitaria de um diâmetro de 0,7 metros, né, e isso não seria, bom, né. Então, as que apresentam a menor carga, a gente também lembra, né, daquela altura de lâmina aquela altura livre que tem que ser deixada, que é de 0,3 metros, até a tampa. Então a gente vai priorizar aqui as que têm menor carga, né. Seria esse aqui de 0,11. Mas como esse diâmetro aqui do vertedor tubular seria muito grande, ele não é interessante. Assim se adota a calha coletora, né, que seria a gente tem ali no nosso material, vocês indo observar, a gente tem ali como é a configuração da calha coletora com a tubulação, tá. Então, fica aí então aqui o extravasor, dimensionamento do extravasor. Por fim, a ventilação, né, a gente viu também a necessidade, do dimensionamento da ventilação para evitar pressões negativas dentro do reservatório. A gente tem que o dimensionamento da ventilação é realizado para a vazão da hora de maior consumo e que também um critério é que a velocidade do ar seja menor que 15 metros por segundo. Então, de novo, aqui pela equação da continuidade, e supondo que sejam adotados tubos ventiladores de diâmetro 100 milímetros, que tem essa área aqui de seção transversal, a gente vai ter que, para essa vazão, da hora de maior consumo, a gente vai ter então, eh de novo, utilizando a continuidade, a gente vai chegar num número, né, a gente tem que 0,2, que é a vazão, vai ser um número de ventiladores, de tubos que tem essa área, que a gente não sabe quantos são, vezes 15, que é a velocidade do ar, que é a indicada para passar por essa tubulação. A gente vai chegar então num N igual a 2. Então aqui, né, a vazão de ar de dimensionamento deverá ser igual à vazão de distribuição no dia e hora de maior consumo, ou seja, a maior vazão possível, eh, acarretando ali que a gente tenha diversos dispositivos de ventilação, né. E para poder fazer esse dimensionamento, é necessário se basear nessa velocidade aí de 15 metros por segundo de ar de entrada, hã, de ar nessa estrutura à medida que a água vai sendo distribuída. Bom, pessoal, dessa forma aqui a gente tem, esse exercício que mostra para gente todas as etapas do dimensionamento, né, de um reservatório. E o nosso próximo vídeo, então, vai estar relacionado às redes de distribuição. Certo, pessoal? Até mais.